Bom, hoje estamos começando aqui o Design Experience Cash e hoje Iago Lopes, um construtor que é sinônimo de qualidade e ousadia, com uma visão arrojada e execução impecável. Iago transformou projetos em obras-primas que se destacam pela precisão e excelência em alto padrão. Ele não apenas constrói, mas também redefine padrões, entregando resultados que impressionam em cada detalhe. Iago, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, depois de ter participado do nosso Design Experience Day, né, ter vindo aqui para participar do nosso podcast. E eu queria, antes de saber de mais alguns detalhes do evento, queria perguntar para você, para você se apresentar pessoalmente, né, enquanto construtor, enquanto profissional, né, e dizer os desafios que você enfrenta, né, ali no dia a dia. Mas antes, fala aí quem é Iago Lopes. Excelente dia aí. Ô, Wagner, é um prazer poder estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. É algo assim, que foi inspirador, o teu evento design. Eu assim acompanho eventos dia após dia, toda semana estou em um evento diferente. E não para puxar o saco, mas para falar a realidade, foi um dos melhores eventos que eu já fui, voltado por questão de design, qualidade do evento, o público que estava no evento. Então, assim, foi um evento excelente. Né? Iago Lopes. Falo agora que eu criei a marca, né? Eu, Iago Lopes. Quem é o Iago Lopes? Iago Lopes é uma pessoa que nasceu em Teresópolis, foi criado na região serrana, e há 5 anos moro aqui no Rio de Janeiro. Porém, eu nasci no ramo da construção civil. Construção, para mim, não foi algo que eu planejei ao longo da adolescência. Estava na escola e falei assim, vou ser construtor, vou fazer engenharia e arquitetura. Não, é algo que eu nasci dentro do canteiro de obras. Meu pai é empreiteiro, meu pai veio de berço também, começou a trabalhar com 10 anos na construção civil. Hoje tem 53 anos de experiência no ramo. Trabalha até hoje? Hoje é meu braço direito na minha empresa. Olha que legal. Hoje, assim, a minha empresa foi inspirada em muitas coisas do que eu aprendi com ele. Então, assim, ele é o que, posso dizer, o que é o coração da empresa junto comigo. Então, assim, o Iago Lopes, cara, é uma pessoa sonhadora, determinada e ousada. Então, foi isso que está me fazendo conseguir crescer e entrar dentro desse mercado, que é muito desafio, como você falou. Um dos maiores desafios do mercado de alto padrão é você conseguir prestar o serviço com excelência. Porque o cliente de alto padrão, ele não quer comprar uma obra feita de tijolo. Ele quer comprar uma obra feita com experiências. A cada dia uma experiência nova, de preferência experiências boas. Porque hoje o que acontece no mercado de construção em geral? Pessoas desqualificadas que querem assumir papel alto. Eu sou hoje empreiteiro de alto padrão, mas não busca atualização, não está no mercado assim, buscando eventos, não está fazendo cursos, não está se atualizando com tipos de construções diferentes. Hoje a gente tem falado muito sobre a construção modular. Então, assim, o Iago Lopes é uma pessoa assim, ousada nessa questão de aprendizado. Então, assim, eu agora no início do mês eu estava na maior feira de arquitetura do mundo, que é Salon de Mobile, lá em Milão. Então, assim, foi uma feira que mostra a matéria-prima da arquitetura. Ela é onde que nascem os maiores arquitetos do mundo. Então, assim, eu fui lá, não sou formado em arquitetura, sou construtor, mas eu fui lá para quê? Aprender mais e entregar uma excelência melhor para os meus clientes. Então, esse é o Iago Lopes, uma pessoa assim, sonhadora, que busca vencer cada desafio. Bacana. Você comentou aí do seu pai, né? E eu fico muito feliz também porque, assim como a gente do Grupo Badia, né, tá dando a sequência aquilo que o nosso pai começou quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro. O relacionamento ali, pessoal com o seu pai na obra, ele é bom? Tem aquela troca de farpas? Como é que funciona ali no dia a dia ali com o seu pai? Assim, eu vivo hoje, cara, posso dizer, um manancial na relação com meu pai. Porque assim, eu não tive uma relação boa com meu pai na adolescência. Eu era um adolescente muito rebelde, muito problemático. Quem nunca? Porque assim, hoje eu entendo que eram muitas crenças limitantes, eram muitas coisas que eu vivi na minha infância que eu achava que eu era mais um na multidão. E com isso eu não tinha honra, respeito, eu não respeitava a autoridade do meu pai. E isso ao longo do tempo fui aprendendo que tinha que ser mudado, porque a honra é o princípio de tudo. Então hoje, trabalhar com meu pai para mim é uma honra. Hoje eu não falo que meu pai trabalha para mim, meu pai trabalha comigo. Entendeu? Legal. É diferente. Então, assim, hoje na obra, a gente tem troca de ideias. Tem vezes que eu acho que uma coisa é melhor fazer de um jeito, ele acha que é melhor fazer de outro. A gente não troca farpa. A gente senta, abre o projeto e analisa. E muitas vezes o meu jeito está melhor e muitas vezes o jeito dele... A maioria das vezes o jeito dele está melhor. Né? Que é 53 anos de experiência. Eu tenho 18 anos trabalhando com obra, ele tem 53 anos. Então, assim, a gente tem que ouvir. Só que o que acontece hoje na construção civil? A atualização. O método que construía há 53 anos atrás não é da mesma forma que a gente constrói hoje. Então, eu estou nessa pegada de me atualizando a cada dia. Ele já está naquela pegada mais antiga. Mas meu pai, assim, cara, é excelente profissional. Legal. As obras dele não é obra, é uma obra-prima, é uma obra de arte o que ele faz. Bacana. Você comentou também sobre alto padrão. Porque, às vezes, né, eu percebo que o alto padrão virou um nome só para vender. Né? Mas quando a gente fala alto padrão ali,
a gente está falando de acabamentos, né, de fino acabamento, algo não só desenhado ali para fazer o espaço funcional, mas para trazer ali uma beleza no detalhe ali, né? Vocês hoje conseguem trazer essa beleza no acabamento, né? Quando você fala o padrão, o que você quer dizer com alto padrão? Alto padrão, para mim, é algo que começa no projeto. O alto padrão, muita gente, como você está falando, só pensa no acabamento. Mas uma obra bem feita, a fundação ela tem que ser bem feita. Então, a obra de alto padrão é em cada detalhe. É desde o atendimento ao cliente, tanto que você percebe que tudo que eu falo agora é excelente. É excelente dia, excelente tarde, porque é no começo. Então, muitas vezes, o primeiro contato é a obra de alto padrão. É quando você vai fazer um atendimento ao cliente, a forma que você vai receber o cliente, como você vai atender ele. Então, tudo isso daí gera o alto padrão. E nas minhas obras, como que eu faço hoje? Desde a fundação, eu penso lá na frente no acabamento. Então, estou sempre fazendo reunião com os arquitetos, com os engenheiros, para fazer compatibilização do projeto, para poder ver se aquilo que eles projetaram no papel vai dar ali no ao vivo, que muitas vezes dá alguma divergência. Então, o alto padrão não é você pensar somente no acabamento. O acabamento é uma coisa primordial, mas desde a fundação você tem que levar a obra no esquadro, no prumo, no nível, para que quando você chegar no momento do acabamento, você consiga concluir com êxito. Então, desde as escolhas do material, a escolha do prestador de serviço, da esquadrilha, do vidro, do piso laminado. Hoje eu sei que todas as minhas obras vai ser só com abadia, não vai ser com outra. Mas o alto padrão ele é um ecossistema que ele tem que respirar junto para poder dar um resultado final. Então, isso é o alto padrão. Não é só pensar somente no acabamento, mas desde a fundação da obra. Perfeito. E, então, hoje, a pessoa ela consegue te entregar um terreno ali, né? Ele pode estar plano, ele pode ser, né, de qualquer tipo de terreno vocês conseguem executar. Tem um prazo médio, né? Tipo, uma pessoa que está nos escutando agora, ela quer comprar um terreno, ela pode te procurar, né? O que você consegue oferecer depois que ela compra o terreno te entrega? Então, hoje eu entrego um diferencial para os meus clientes, que eu atendo clientes de qualquer nível. Então, assim, vamos botar que uma pessoa ela tem um dinheiro para comprar o terreno, tem um dinheiro para poder fazer a obra, mas não tem um tempo para poder tocar aquela obra. Então, eu fecho um contrato com ela, desde que eu faço a compra do terreno para ela, escolho a melhor região que ela quer. Então, um exemplo, vamos falar de Teresópolis. Eu quero um terreno em Teresópolis com vista para a Mulher de Pedra, que é um ponto turístico lá em Teresópolis. Eu vou procurar esse terreno, então eu consigo atender ela desde a assessoria, de comprar o terreno, como executar toda a obra. Então, desde projetos, tudo. Por quê? Eu aprendi uma coisa, você sozinho, você não chega a lugar nenhum. Então, hoje, qual é o diferencial da YA Engenharia, que é a minha empresa? Eu tenho arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, fiscais, várias pessoas que trabalham junto comigo em parceria, que a gente consegue entregar um único projeto para o cliente. Todo o ecossistema que é necessário para fazer tudo, aquilo ali. Desde o projeto, liberação na prefeitura, liberação nos órgãos competentes, no IBAMA, no INEA, eu consigo resolver tudo para o cliente. Então, o cliente que, vamos botar assim, é um investidor que mora nos Estados Unidos, ele quer construir uma casa aqui no Brasil. Ele vai me contratar, eu vou resolver tudo para ele. Ele não vai precisar falar mais com ninguém, só vai falar com o Iago, e o Iago vai falar com todo o meu time, todo o ecossistema, e vou entregar aquela casa pronta para o cliente. Perfeito, perfeito. Então, a pessoa pode ser um brasileiro que está lá, né, com dinheiro rendendo lá fora e quer comprar aqui, você consegue assessorar, mesmo ele não estando morando aqui no Brasil. Mesmo não estando morando no Brasil, porque assim, eu tenho desde a equipe de marketing à equipe de execução. Então, tudo que ele precisar, eu vou conseguir fornecer para ele. Não é o Iago que vai fazer tudo, mas o Iago tem pessoas que fazem cada um na sua área, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Desde também a minha equipe técnica, né, e a equipe executiva. Hoje, na obra, eu não trabalho mais com o famoso coringa, que é aquele cara que faz tudo na obra. Que é o cara que está na fundação, é o cara que está na tela. Não, eu tenho o 01, que a gente chama, para cada setor. Então, eu tenho o 01 da elétrica, eu tenho o 01 do drywall, eu tenho o 01 da pintura, eu tenho o 01 da alvenaria, o 01 da ferragem. Então, eu tenho uma equipe especializada para cada área e momento da obra. Perfeito. E a gente sabe que essa área da construção, né, como você mesmo disse, sempre tem um coringa. É muito comum a gente encontrar um camarada, aquele ali o meu faz tudo, né? E a gente sabe que quem faz tudo não faz nada bem feito. Correto. Né? E me fala um desafio que te marcou. Fala assim, olha, esse aqui foi um grande desafio, ou talvez o maior desafio, né, dentro da construção, dentro do seu meio. Conta aí pra gente esse maior desafio e como você conseguiu superar. Então, em 2017... a minha ex-esposa estava grávida de 7 meses do meu filho. E ali eu peguei uma obra, né? Nessa época eu não sabia sobre posicionamento, não sabia sobre percepção de valor, mas eu era um cara que queria ir para o mercado. Então eu peguei uma obra por minha conta para fazer uma fundação de uma casa. Então era para me fazer sapata, levantar a coluna, viga e bater a primeira laje. E eu peguei ali, o cliente depositou o dinheiro na minha conta, da minha mão de obra.
E eu estava montando sociedade com um rapaz para poder fazer uma loja de material de construção. A gente montar junto uma loja de material de construção. E o cliente depositou na minha conta o dinheiro para comprar o material da obra. Como eu estava montando essa loja com ele, eu fui e comprei o material todo com ele para essa obra. O cara não botou material na obra. 20 mil de material. E naquele momento ali eu não tinha recurso nenhum, não tinha reserva, não tinha nada. E o dinheiro foi todo embora. Eu dei o dinheiro pro cara, eu tenho testemunho, eu tenho provas que eu paguei ele o material e ele não botou material na obra. Então eu entrei numa lacuna. O cliente falou assim para mim, Iago, eu não tenho dinheiro, eu peguei um empréstimo para fazer essa obra. Então eu não posso nem te dar de presente. O que eu posso fazer é o seguinte, pegar o dinheiro da sua mão de obra, que eu tenho que te pagar, que na época era 25 mil, e comprar outro material, vai sobrar 5 mil para você. Como que você vai fazer uma obra com 5 mil reais? Não consegue. Eu fiz. Eu andava a pé, eu perdi meu carro, perdi minha moto, que eu tinha na época. Eu tinha que andar 4 quilômetros a pé até chegar na obra. E eu andei a pé, direto. Subia morro, descia morro, subia morro, descia morro. E no dia 17 de janeiro de 2018, eu concluí a concretagem dessa laje. E por coincidência, ontem ele me mandou um vídeo, relembrando esse momento. E esse momento foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Meu filho estava prestes a nascer, eu morando de aluguel, eu tinha perdido todo o dinheiro de tomado esse golpe, estava cheio de problemas, cheio de dívidas para poder pagar. E chegou um momento que eu falei assim, eu acho que a melhor solução é botar uma pedra no pescoço e pular da ponte. Só que aí eu descobri uma coisa chamada sonho. Que quando a gente tem um sonho e um propósito, e a gente acredita nele, tudo se move a nosso favor. E aquele ali foi meu maior desafio, eu superar o problema com eu mesmo. Quem é o Iago na sociedade? Quem é o Iago na humanidade? E eu consegui superar. E dali para cá, eu fui criando métodos, estratégias, me adaptando. E outra coisa que eu falo, eu não fujo de problema. Então eu não fujo de desafio. Vai ter um problema, a gente vai conseguir resolver. Então esse foi o meu maior desafio, vencer esse problema ali, e eu consegui vencer. E hoje eu falo uma coisa muito importante, que as pessoas falam assim, Iago, você é maluco. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eu ter tomado esse golpe em 2017. Nossa. Foi a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Me gerou autoridade, maturidade e me gerou perseverança nos desafios. E hoje eu consigo atender meus clientes com êxito. Todo esse problema que eu passei lá, hoje eu revirto como qualidade e experiência. Cara, que bacana, que legal. E deixa eu só pegar um detalhe ali que parece que passou desapercebido. Você falou que ficou com 5 mil, mas com 5 mil, como é que você conseguiu mobilizar ali a equipe para executar aquela obra? Me fala, porque você andou a pé e tudo mais, e o restante? Já ouviu falar em exército de um homem só? Era eu. Eu montava forma sozinho, eu montava ferragem sozinho, eu fazia as caixas sozinho. Aí no dia da concretagem, eu levava um ajudante para poder me ajudar a virar o concreto. A gente batia o concreto na mão. E não era na betoneira não, tá? O concreto das vigas e colunas era na mão. Então a gente batia o concreto na mão e concretava. Aí concretou, tem que fazer outras vigas. Eu ia sozinho, ia trabalhando sozinho ali. Aí quando chegava no dia da concretagem, eu trazia um ajudante. E esse meu cliente, foi em 2 vezes, ele veio e me ajudou a fazer o concreto da obra. Rapaz. Foi assim, foi muito desafio mesmo. Cara, que bacana. Não precisa falar o nome do rapaz que pegou o dinheiro e hoje... E o que deu depois? Cara, eu nunca mais vi ele, assim, eu vi, né, mas eu sei que sumiu da cidade, ficou devendo mais, sei lá, 500 mil na cidade, deu golpe a um monte de gente. Não faço a mínima ideia onde que ele esteja. E acredito que como é um vídeo que vai viralizar, se você estiver me ouvindo, eu te perdoo em nome de Jesus e segue tua vida em paz. Bacana, cara, que legal. Eu, assim, fico feliz, né, em ver ali a história, a superação de como você conseguiu transformar aquela dificuldade, porque muitas pessoas pegam situações como essa, né? Infelizmente, estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, e a gente vê muitas histórias assim, né, de voltas, de um enrolando o outro, né, e você conseguiu não se colocar na posição de vítima, né, e tá trazendo essa lição de vida, cara, bacana, parabéns, inspirador. Obrigado. E eu queria até aproveitar esse gancho, né, para você contar um pouco do projeto que eu fiquei sabendo, foi uma das formas que a gente se conheceu ali no projeto que você faz ali para formar profissionais, né? Conta aí um pouco para o pessoal que não conhece o seu lado do projeto. Hoje, se você perguntar para 100 empresas de construção civil qual é a maior dor delas, elas vão falar falta de mão de obra. Você presta serviço, você sabe. Sim. Então, o que eu observei com isso? Eu falei, poxa, eu estou com falta de mão de obra. Então, eu vou ficar reclamando? Eu falei assim, não, vou fazer diferença. Eu falei assim, eu vou treinar as minhas mãos de obra. Então, o meu primeiro projeto social, que a gente vai finalizar amanhã, dia 14, é a última aula, a gente vai marcar a data da formatura, foi o curso de elétrica residencial e predial, que eu montei na comunidade da Maré, onde eu estou formando agora 8 pessoas, né, que entrou 20, mas foram desistindo no meio do caminho, mas está se formando 8 pessoas. Então, são 8 pessoas que eu sei que eu modifiquei algo na vida delas. E eu falei assim, eu não posso parar por aí. Eu ensinei uma profissão. Agora, eu preciso ensinar essas pessoas a vender o produto delas. Aí eu vou montar agora, vai começar dia 28 agora, quarta-feira, às 7h30 da noite, o projeto de empreendedorismo.
Então, a gente vai ensinar a empreender para qualquer área que a pessoa quiser empreender. Então, é um projeto aberto ao público, lá na Comunidade da Maré, Rua Sargento Silva Nunes, 560. A Igreja Shekinah não tem nada a ver com a igreja, apenas ceder o espaço para a gente poder estar fazendo o evento. Então, assim, é um momento de mudança de mentalidade. Porque eu acho que você mudar a vida de pessoas é você mudar a mentalidade delas. É você conseguir renovar a mente delas, para elas entenderem que elas são capazes de levar dignamente o pão para casa delas. Então, esse projeto foi uma coisa que cresceu assim no meu coração. Eu amo ajudar pessoas desde criança. Então, assim, eu acredito que muitas vidas serão impactadas nesse projeto. E você que está ouvindo aí, se você quiser participar do projeto ou quiser contribuir com o projeto, a gente está aqui para isso. Eu ia perguntar isso mesmo, né? Se tiver alguma empresa, alguém que queira ajudar de alguma forma, né? Porque às vezes ajuda não é só o valor diretamente, né? Às vezes é de alguma forma cedendo alguma coisa ou algum material, né? Sim, Pode participar? Com certeza. No podcast vai estar meu Instagram, só me mandar mensagem no direct. E assim, a gente não está preocupado com finanças, a gente está preocupado com mudança de pessoas. Então, se você quiser agregar com uma palestra, se você trabalha com inteligência emocional, com PNL, com mentalidade vencedora, a gente vai ceder um espaço para você poder estar dando uma palestra. E se você der uma palestra, você vai modificar a vida de alguém. Isso, para a gente, é o preço que está mais do que pago. Muito bacana. Então, fica o convite aí, você que quer ajudar de alguma forma aqui o projeto do Iago. Então, manda uma mensagem para ele aqui para você possa contribuir também. Iago, vamos voltar aqui para o assunto aqui da construção, porque a gente sabe que o ramo da construção, às vezes, é formado por muitas pessoas que vão na cara e na coragem, ali não tem muitas formações específicas, né? Muitos pedreiros, ou quase todos eles, são ali formados ali no dia a dia, né? E às vezes falta aquela conexão, falta aquela rede de apoio, né, que existe em outras profissões, e a gente se conheceu através de um evento de conexão, um evento de network, né? Então, conta para você a importância do network para profissionais da sua área. Cara, é de extrema importância. A minha virada de chave foi em questão de network. Porque eu conheci uma pessoa, aí ela conheceu a minha história da separação, eu estava entrando em depressão há 3 anos atrás, e ela me conectou com outra pessoa que me levou para um seminário de inteligência emocional. Então, através de uma conexão, eu mudei a minha mentalidade e comecei a conseguir caminhar essa estrada de crescimento. Então, hoje, o que eu faço com os meus colaboradores? Que é essa linha que você está falando dos pedreiros, que não tem muita qualificação. Eu faço reunião com eles, eu falo sobre inteligência emocional, falo sobre PNL com eles. Para quê? Para mudar a mentalidade. Eu boto na minha obra uma mentalidade vencedora em todo mundo, desde o ajudante ao meu encarregado. Por quê? Essas pessoas precisam estar nesses eventos de conexões. Porque uma pessoa, cara, ela te conecta com 1000. Então, se você entender isso, que a conexão é muito importante, você não perderia um evento. Não, e de fato, né, a pessoas que despertam, né, têm a consciência ali para o network, consegue, de certa forma, sair na frente, né, de concorrente, né, desse aperfeiçoamento, porque às vezes não é só o contrato que você fecha ali, mas é a conexão, é uma amizade, é uma parceria que você faz, então é de extrema importância, né? E você participou agora do Design Experience Day, da primeira edição que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho, né, do que você viu, né? E você teve uma participação lá, conseguiu dar uma palavra. Conta um pouco do que você... da sua experiência ali no evento. Então, vamos lá. Desde o dia que você me mandou o material do evento, eu já senti uma diferença pelo nome. Porque você vê muitos eventos falando só uma coisa assim objetiva. Evento de network de construção civil. Evento de designer de arquitetura. Beleza. Mas agora, tipo assim, design, experience day, calma, eu vou ter um dia de experiência. Isso daí já mexe, isso daí já mexeu comigo. Uhum. E assim, desde quando eu cheguei lá no evento, da portaria, cara, a recepção, tudo ele estava impecável. E eu vou ser sincero, cara, um dos melhores eventos que eu fui no ramo de construção civil. E assim, cara, sensacional. E eu, tipo assim, se perguntar para mim o que quer melhorar, cara, não tenho o que falar. Assim, tava excelente. E foi assim, pessoas de qualidade, um público excelente. Eu fiz muita conexão boa que eu vou levar aí para a vida, vou levar aí que já estão querendo fazer parcerias comigo. Então, assim, foi excelente o evento. Não tem o que acrescentar de erro. Legal. Então, para quem não pôde participar, a gente pensou em cada detalhe, desde do cheiro que a gente colocou no local, desde a poltrona que foi colocada, desde a recepção, o tipo de bebida, o tipo de comida, sabe? Tudo foi pensado exatamente para que a pessoa pudesse ter uma experiência ali com o evento, as pessoas que estavam palestrando, sabe, o tipo de conexão que a gente estava gerando ali de forma intencional. Então, sabe, não foi só um evento
de pessoas que juntou, colocou no local, mas de fato a gente pensou em cada detalhe, em cada encaixe que estava sendo feito lá. Então, não fique de fora do próximo, fique atento aqui às redes sociais para que você possa participar e não perder da próxima edição. E, Iago, eu sei que você vai fazer um próximo evento também da área de construção. Você é palestrante, você fala muito bem, você tem uma comunicação muito boa. Fala desse seu lado palestrante, de como que você está aparecendo agora, tirando esse lado profissional de construtor. Fala agora do Iago palestrante. Então, tudo para mim gera o mesmo propósito, mudança de vida. Então, o que eu quis começar a palestrar? Porque eu via muita falta de palestra sobre a construção civil, de palestra sobre posicionamento. Eu não via muitos eventos assim. Então, eu tive que ir para São Paulo, estudar em São Paulo. Eu fui para vários lugares para poder aprender, porque aqui no Rio era muito falho. Eu falei assim, cara, eu preciso me lançar como palestrante porque eu preciso mudar a vida de pessoas. Então, assim, hoje minhas palestras, cara, eu tenho assim, depoimento, daqui a pouquinho vai estar meu site no ar aí, tem depoimento de diversas pessoas que eu falo uma coisa, eu não quero copiar de ninguém. Eu não quero ir para uma palestra com algo pronto, copiado de alguém. Eu falo a verdade daquilo que eu vivo. Então, até a frase do meu site é: você vai aprender com quem vive o que ensina. Eu não vou estar inventando histórias na minha palestra. Na minha palestra eu não vou estar contando. Às vezes eu pego, é claro, exemplos de alguma pessoa, uma frase de alguém, uma frase de um livro, mas para poder complementar o contexto. Mas a base da minha palestra, 80% da minha palestra, eu nem uso slide. Por quê? Eu falo aquilo que está no coração, aquilo que realmente eu vivo, aquilo que eu mostro na prática. Então, assim, essas palestras para o mercado de alto padrão, ela é muito importante. E esse sobre o meu evento vai ser dia 23 de agosto. Já consegui a data ontem. Já tem data, então. Eu estava só esperando a confirmação de uma das pessoas que vai palestrar no meu evento também, vai participar aí. Não posso falar ainda, né? Surpresa aí. Mas me acompanhem na rede social, vocês vão ver. Mas uma coisa eu falo, cara. Junto aí com o Design Experience, a gente vai mudar o aspecto de eventos no Rio de Janeiro, que é muito carente. O Rio de Janeiro é fraco de eventos de construção. Você tem eventos bons sobre arquitetura, Casa Cor, Casa Design, lá no Casa Shop, tem vários eventos bons, mas um evento assim, voltado para a conexão da construção civil está muito fraco aqui no Rio de Janeiro. Mas eu creio que o Grupo Abadia, junto com o Iago Lopes, aí a gente vai conseguir mudar esse mercado aí. Legal, legal. Então, assim, para quem não conseguiu entender a importância do network, o Iago também está fazendo um evento onde vai estimular a conexão de profissionais ali do ramo. Então, assim, é algo que aqui no Rio a gente tem muita carência, tá? A gente vê em São Paulo, são ótimos eventos, mas aqui no Rio a gente ainda tem essa carência. Então, é uma lacuna que o Iago está trazendo para poder preencher mais uma vez também aqui dentro do setor. Então, e me fala dentro da questão de inovação, né, sobre ferramentas, sobre detalhes ali, do que você viu lá na feira, lá de Milão, porque são poucos, né, que conseguem ir lá, e você teve essa oportunidade de ir lá em Milão, né, do que você viu de novo lá que você consegue trazer, ou você já trouxe. Me fala um pouco dessa conexão de inovação desde a Feira de Milão, do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, a Feira de Milão é um pouco diferente da Canton Fair na China. A Canton Fair, ela traz mais especificações sobre ferramentas, inovações, como você trabalhar. A Feira de Milão é aquela feira mais sobre design, sobre inovação, o tipo de revestimento, o tipo de luminária, o tipo de móvel. É mais essa feira de design mesmo, tanto que é salão de mobile. Então, assim, é salão do móvel, né? Então, é uma coisa mais detalhista, que é aquilo que a gente falou lá no início, sobre o alto padrão, que é aquela questão do acabamento. Essa Feira de Milão eu fui para lá para quê? Saber mais sobre acabamento fino. Então, lá fala como você harmonizar o ambiente. E uma coisa que é muito... Assim, eu acho que 80% da feira... A feira deve ter mais ou menos uns 28 pavilhões de 2 mil metros, mais ou menos, cada um. Então, é muito grande. Eu não consegui rodar a feira toda. Mas 80% da feira, ela faz o básico bem feito. A gente estava acostumado, antigamente, de querer inventar várias coisas, né? Tinha uns projetos que você olhava assim, pô, que coisa feia. Mas era inovação. E já nessa feira, a gente aprendeu o seguinte... Cara, faz o básico, mas faz bem feito. Pode usar um porcelanato 80 por 80. Não precisa usar um 1,20 por 1,20, um 2,40 por 1,20. Mas faça algo bem feito. Desde a escolha, a harmonização, paleta de cores. Então lá tinha stands que era só de estofados. Mas era um stand muito coisa seguinte. Ele pegava uma paleta de cores, mostrava qual cor combina com qual cor, como você mesclar. Isso daí é o trabalho do arquiteto e do design de interiores. Mas por que eu fui para lá? Porque quando o arquiteto, o design estiver conversando, eu sei desse assunto também. Então, a gente vai conversar junto e vai ter uma entrega melhor para o nosso cliente. Então, eu tenho certeza que, após essa Feira de Milão, as obras vão ser entregues de forma diferente. Legal, muito bacana. E que você quer um profissional, né, de alta qualidade, que entenda
aquilo que você está projetando, você que é arquiteto, você que é design, trabalha com o cliente de alto padrão, você precisa de alguém de execução do nível do Iago, então manda mensagem para ele aqui, que ele vai conseguir entender a linguagem que o teu cliente está querendo, né, para dentro da casa dele. E falando sobre desenvolvimento aqui de pessoas, a gente sabe que é muito difícil a gente mobilizar uma equipe, mobilizar pessoas em torno dali da obra, do pedreiro faltar, da pessoa faltar. Como que você consegue lidar com uma equipe, né, que hoje você está aqui, é dia útil, e eu sei que tem obra que está acontecendo, né? Como é que você consegue enganjar ali a sua equipe? Eu estava conversando hoje cedo com algumas pessoas sobre hierarquia militar. Então, sobre hierarquia de comando. Na obra, é como um exército, é como o BOP. Eu fiz um curso ano passado no BOP e a gente aprendeu muito isso com o Coronel Irá. Na minha obra hoje, eu tenho como se fosse no batalhão. Eu tenho um coronel, geral, sou eu, e eu tenho ali, vai descendo a escala. Então, eu tenho o supervisor geral, que é meu pai, que é o cara que é o coração da obra, que toma conta de tudo. Eu tenho meu encarregado, e eu tenho os colaboradores, ele pedreiro, ajudante. Então, o que eu boto neles? Uma mentalidade de vencedores. O que eu explico para eles? Cara, se vocês trabalharem da mesma forma como eu estiver na obra, ou quando eu não estiver na obra, o benefício maior é seu. Porque a gente vai ter uma entrega melhor para os nossos clientes, com isso a gente vai ter mais obras. Então, se eu consigo ter liberdade para sair, para viajar, para aprender, para estudar, para dar palestra, podcast, e vocês conseguirem tocar a obra, para mim estar tranquilo lá, não ter dor de cabeça, cara, as coisas funcionam. Eu estava no evento no Enix, que eu palestrei lá no Enix também, eu estava no Enix em São Paulo 2 dias, quinta e sexta, dia útil. E deu o maior problema lá com um colaborador na obra. Começou a responder o encarregado, xingou o encarregado, fez um monte de coisa lá. Eu não fiquei sabendo de nada. Sabe quando eu fui saber? Na segunda-feira, quando eu cheguei na obra. Por quê? Meu encarregado já tem a mentalidade que ele não pode passar problema para mim. Ele tem que passar solução. Então, ele mesmo resolveu o problema. Perfeito. Dispensou o garoto, organizou tudo. Quando eu cheguei na segunda-feira, ele só falou, Iago, aconteceu isso, 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 e eu tomei essa solução. Então, hoje a minha equipe, ela anda sem eu estar dentro da obra. É claro que eu tenho que deixar material, organizar tudo, faço umas organizações antecipadas. Então, se eu tenho que viajar uma semana fora, eu antecipo aquela semana, faço uma planilha, eu boto o material que vai precisar, qual fornecedor que vai estar entregando naquela semana, o que vai ser feito naquela semana e passo para eles e eles jogam sozinhos, vamos dizer assim, né? Igual o técnico. O técnico não fica dentro de campo, o técnico fica do lado de fora. E o time que joga. Então, graças a Deus, assim, eu tenho um time muito bom que joga do meu lado aí e a gente tem se tornado vencedor a cada dia. Legal. A gente sabe o desafio que é liderar, né, equipe, liderar pessoas, ainda mais do tipo de mão de obra que você executa, né? E uma das suas vitórias é você também saber conduzir essa equipe, saber conduzir, né, e lidar com desafios de obra, com exigência de cliente, né? E falando de cliente, me fala aí de uma situação de um cliente que você fala assim, meu Deus do céu, nunca mais, não precisa falar o nome de pessoa, mas do que o cliente pediu para você, que você fala assim, cara, que tipo de exigência é essa? Que ele estava exigindo além do que deveria ser exigido? Me conta uma situação, né, que não foi tão agradável com o cliente. Assim, eu tive ano passado, uma obra, e meu cliente era um arquiteto, uma arquiteta. Porque eu não fechei direto com o cliente, que tem esse ponto também. Sim. Tem obra que eu pego direto com o cliente final e tem obra que eu pego de arquiteto. Sim. Então, o arquiteto fecha para o cliente. E o que acontece, cara? No início da obra, tudo perfeito, no meio da obra, tudo perfeito. Quando foi chegando no final da obra, foi gerando conflitos. Hoje eu entendo que foi proposital pela parte dela para querer me tirar da obra. Já estava chegando no final, o dinheiro estava pouco, precisava render mais, e foi meio que um golpe de Estado. Só que aí, tá bom, ela quis tirar a gente da obra, exemplo, quis demitir a gente, e eu falei assim, eu tinha muita prova, muita testemunha de que eu não estava errado. Minha equipe, meu encarregado, pessoas, outros empreiteiros lá que tiveram o mesmo problema com essa pessoa. E eu falei assim, caraca, por que isso? Aí o meu encarregado, cara, se fosse você botava na justiça, processava, entrava nisso, entrava naquilo outro. E ela me pediu até um dinheiro de volta, uma parte que ela tinha me pago. E eu falei assim para ele, falei, cara, a minha justiça, ela não vem do homem. Eu não preciso ficar brigando. Se eu tô certo, eu não preciso me justificar. O justo não se justifica. Eu vou deixar isso rolar. E eu deixei rolar, não quis falar nada, tipo assim, fiz o acordo lá que tinha que devolver, marquei lá para devolver mensal, beleza e tal. Cara, uma semana depois, eu não entrei em processo nenhum, uma semana depois, eu fechei essa construção de 1.900 metros de área construída lá em Mangaratiba. Então, assim, o que eu aprendo, cara? Que você não precisa debater. Mas só que, tipo assim, foi uma situação muito chata, muito ruim, teve muito choro, muitas lágrimas que eu derramei ali naquela situação, mas eu entendi que muitas vezes na vida, cara, algo que você acha que não tá dando certo, né, realmente não tá dando certo. Mas é Deus te livrando de algo pior lá na frente.
Então, assim, foi um desafio muito ruim, muito chato. Nunca mais eu trabalho para essa pessoa, mas amo em Cristo Jesus, não tenho mágoa nenhuma, não tenho raiva nenhuma, e cada um segue sua vida. Não, e é muito difícil você devolver um valor de algo que já foi acordado, independente da negociação que é feita, né? De você devolver o valor de mão de obra. Caramba, isso aí de fato é bem raro, né? Mas feliz aí com caráter, com hombridade, como que você tem levado isso, né? E para a gente caminhar aqui para o fim, né? Eu sei que você tem mais de um filho, né? Então, conta aí um pouco dos seus filhotinhos aí. Cara, tem uma brincadeira que meu pai até falava, que o Tico-Tico, ele criava o filhote do Godero, do passarinho, né? Eu sou assim também. Eu tenho meus 2 filhos, um casal, Josué e a Pietro, são filhos meus mesmo, biológicos. E eu tenho 3 filhos de coração. Do meu antigo casamento tem a Isabelle, que hoje ela está com 11 anos. É minha filha do coração, assim, tava no final de semana agora com ela no shopping, sozinho, eu e ela. Fomos sair papai e filha. E assim, eu amo demais a Isabelle, não é minha filha de sangue, mas eu amo como se fosse. E hoje a minha esposa atual, ela já tinha 2 filhos, a Agatha e o Arthur. Então juntou tudo, hoje na minha casa são 4 crianças. 4 crianças não, 3, porque se falar que a Agatha é criança, ela me bate. A Agatha tem 16 anos, o Josué tem 6, a Pietro e o Arthur tem 5. Então assim, não é fácil, é um desafio muito grande. Mas assim, cara, sou apaixonado na minha família, faço tudo o que tiver que fazer por eles. E cada coisa que eu faço, cada semente que eu planto é pensando neles. Então assim, hoje o investimento que eu faço é pensando neles, uma aquisição melhor de um cliente é pensando neles, tudo que eu faço é em prol da minha família. Porque assim, eu não quero deixar uma herança apenas financeira para eles. Eu quero deixar um legado. Eu quero que lá na frente, daqui a 50, 60 anos, quando eu falecer, eles não venham falar assim, meu pai foi bom que deixou dinheiro pra gente. Não. Meu pai deixou um legado. Meu pai mudou a vida de pessoas. Então hoje eu ensino para eles a importância de você abençoar a vida de alguém. Uma chave que eu quero deixar aqui, aproveitando, para você que não sabe como crescer, não sabe como dar um próximo passo para vencer na vida, a chave principal é ser generoso. Quando você é generoso na vida de alguém, cara, automaticamente as coisas vêm para você. Então, a gratidão e a generosidade, ela é a chave muito importante para a tua vida. Então, assim, a família hoje, para mim, é primordial. Em primeiro lugar é minha família. Perfeito. Então, manda uma mensagem aí para um construtor que está, talvez, enfrentando desafios, né? Ali não consegue, talvez, mudar o nível, que está batendo cabeça, né? Que está lutando ali para poder pagar as contas, não consegue se sustentar. Manda uma mensagem para esse profissional que ainda não rompeu profissionalmente. Então, o primeiro ponto, cara, é você reconhecer quem você é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você não falar que você dá conta de algo que você realmente não vai dar conta. Então, vou te dar um exemplo. O pedreiro. O pedreiro, ele pode ser pedreiro há 30 anos de botar tijolo. Mas talvez ele não seja especialista em uma estrutura com balanço, com pé direito alto, algo de uma arquitetura mais moderna. Então, ele não tem que falar assim, eu consigo. Não, é reconhecer o estado que ele está, mas nunca se limitar nesse estado. O que mudou a vida do Iago? Foi quando eu entendi quem era o Iago naquele momento e eu sabia onde eu queria chegar. Sabe por que muitos construtores hoje, Wagner, não dão o próximo passo? Porque ele não sabe qual é o próximo passo que ele quer dar. Ele não sabe onde que ele quer chegar. Perfeito. Uma frase que tem num filme de criança, Alice no País das Maravilhas. Ela chega num labirinto e ela olha para cima, vê o gato assim, e pergunta assim, qual caminho que é melhor pegar? Ele, aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Então ele fala a frase, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, o primeiro ponto que eu falo para você hoje, para você poder dar o próximo passo, é determinar aonde você quer chegar. Qual é o tipo de cliente que você quer atender? Isso eu fiz na minha vida. Eu falei, eu quero atender cliente de alto padrão, jogador, artista, médico. Então, eu busquei a me qualificar para atender esse tipo de cliente. Então, assim, uma dica que eu falo para você, me segue no Instagram, eu posto todo dia uma mensagem motivadora, todo dia de manhã eu estou postando essas mensagens, e meu evento vai ser especialmente para esse público, Wagner. Para pessoas que já são profissionais, já são bons. Tem gente que é melhor do que eu, profissionalmente falando, mas não sabe como se vender, como entregar para o cliente. E eu falo a frase novamente, o cliente de alto padrão, ele não quer comprar casa construída com tijolo. Ele quer comprar experiência diferente. Perfeito. Ele quer ter confiança. E a confiança vai se gerar quando você aprender a acreditar em você, não olhar para o grande e falar assim, poxa, o cara é grande, eu sou pequeno. Não, é olhar para você. Uma coisa que eu falo muito até nos meus treinamentos, vai ser uma das matérias no curso lá da Maré, que é você olhar para sua própria bolha e esquecer a bolha do próximo. Aí você vai conseguir crescer. Perfeito. Então, dá uma saudação final aí para quem nos assiste e aproveita e faz um convite aí para a próxima edição do Design Experience Day. Então, galera, eu falo para vocês aí, só de você estar assistindo, você já é um cara excelente, excepcional. Como eu falo todo dia, você já é um vencedor. O que você precisa vencer, para vencer, não está comigo, já está dentro de você. Então, assim, não perca a próxima edição do Design,
Porque, assim, cara, é um evento sensacional. Pessoas maravilhosas vão estar nesse evento. Eu, assim, ele nem me falou ainda, mas eu falo que eu vou estar palestrando nesse evento de novo. Já reservei minha cadeira, ele ninguém toma. Então, eu falo para você, esteja em eventos bons, de qualidade, com pessoas boas. E como a neurociência fala, você vai ser a média de 5 pessoas que você convive. Então, comece a observar com quem você está convivendo. Com aquela pessoa que está esperando sexta-feira para encher a cara ou com aquela pessoa que está buscando aprender algo melhor. Perfeito. Então, essa é a mensagem do dia. E chama aí pro seu evento, faz uma chamada aí pro seu evento. Então, meu evento vai ser em agosto, dia 23 de agosto, já está a data. Então, você vai se inscrever no meu Instagram e você vai acompanhar o lançamento aí da divulgação do evento. Eu, Iago Lopes, né, que é a minha marca, que vai estar fazendo esse evento. Esse evento é para todos, para arquiteto, para engenheiro, para prestador de serviço, para padeiro, qualquer pessoa que quiser, qualquer área da vida pode ir para o meu evento. Que eu tenho certeza de uma coisa, vai sair de lá de forma diferente. Perfeito. Iago, obrigado aí a participação. Eu que agradeço. Então, e você quer continuar, né, entendendo mais sobre o Iago, segue ele aqui nas redes sociais. Eu creio que você vai aprender bastante com esse profissional de excelência. Obrigado. Tamo junto, meu amigo. Eu que agradeço. Então, quero falar com você, profissional da construção civil, que até é bom, mas não sabe vender o seu produto. Não sabe pegar e entrar no mercado de alto padrão. Hoje sou eu, construtor, lá dentro do Porto Belo, em Mangaratiba. Estou construindo uma casa de 1.900 metros, de altíssimo padrão. Então, se você quer saber como pegar essas obras, me segue aqui para poder ter mais dicas como essa.